Fala, turminha, tudo bom com vocês? Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a gramática lá da nossa unidade 8, né? Vai estar lá na página 52. Nós vamos falar hoje sobre plural of noun, ou seja, plural dos substantivos em inglês, beleza? Na nossa aula de hoje, eu vou orientar por aqui, a gente vai falar de algumas regrinhas básicas de plural dos substantivos em inglês e principalmente diferenciá-la quais são aquilo que tem de relação com a nossa língua, né, como o plural dos substantivos que a gente já conhece na nossa gramática e qual é a diferença no inglês, beleza? Bom, então assim, como toda regra geral, né, toda regra geral, o inglês é bem parecido com a nossa língua, né, quando se fala de plural. Porque a maioria dos substantivos, a gente irá acrescentar o S para formar o plural. Beleza? Então, ao nosso conteúdo de hoje, plural of noun, plural dos substantivos. A ideia tem como objetivo que vocês compreendam a formação do plural em inglês. E eu trouxe aqui, a gente vai falar, peguei o scanner lá do livro e pretendo explicar por aqui para que vocês observem as regras, né? A gente vai falar de 5 regrinhas básicas da formação do plural em inglês, beleza? Então, assim, lá no nosso livro, essa aqui eu chamei de regra 1. Por que a regra 1? É a maioria dos substantivos, né? Ou seja, a regra geral. Então, must know, ou seja, a maioria dos substantivos, a gente vai precisar adicionar apenas o S, colocar o S ao final do substantivo, que ele já está pluralizado. Beleza? Então, a grande maioria das palavras vão ser preciso acrescentar apenas o S. Tá aqui o exemplo de book, books, girls, girl, girls em inglês, no plural, house, houses, toy, toys. Então, a maioria dos substantivos eu vou acrescentar S. Isso vale para um grande número de palavras da língua. Ok? Assim como eu tenho também na nossa língua portuguesa. Essa regra 2, pessoal, eu coloquei aqui abaixo. Por exemplo, o que é que vai acontecer aqui? Nos substantivos terminados no end, ou seja, no substantivo terminado em CH, SH, S, X e O, eu vou adicionar ES para fazer o plural, beleza? Essa regra fonética aqui, ela vale também quando estivermos trabalhando com sufixo, né? Com sufixo que tenham essa mesma terminação, ou seja, com verbos. Quando eu vou acrescentar algum sufixo, quando a gente estiver estudando mais à frente os verbos, vai valer também para essa questão aqui, ok? Então, é uma regra fonética que o inglês trabalha, tanto para substantivo quanto para algumas classes de palavras, quando eu vou precisar acrescentar algum sufixo. Ou seja, sufixo é um acréscimo no final de uma palavra existente na língua, né? Então, no caso aqui, revisando. Segunda regra, quando o substantivo termina com CH, com SH, com S, X e O, então eu vou adicionar ES para mim fazer o plural. Então, aqui, watch, relógio, watches, dir, vou só acrescentar o ES, bus, buses, box, caixa, tomato, terminou com O, eu acrescento ES, né? Potato, batata, potatoes, eu vou acrescentar o ES. Então, assim, o que é que a gente pode analisar? Se o substantivo encaixa nessa regra, eu vou acrescentar o ES. Se ele não termina com uma dessas terminações, ele vai cair na regra geral, beleza? Então, vamos para a nossa terceira regra, a regra de número 3. Nessa terceira regra aqui, pessoal, é aquelas palavrinhas terminadas com Y, o substantivo terminado com Y, precedido de consoante, certo? Ou seja,
Diferentemente aqui, deixa eu ver, tem uma palavrinha. Pronto, aqui acima, na regra 1, ó, esse aqui, ó, toy, brinquedo, ele termina com Y, mas antes dele vem uma vogal. Então, isso aqui vai para a regra geral, acrescenta S. Já nesse caso aqui que a gente está falando, ó, nessa regra 3, o que é que vai acontecer? A palavrinha termina com Y, mas antes dela vem uma consoante e não uma vogal. Então, o que é que vai acontecer? Eu costumo dizer assim, a gente troca o Y por I e acrescenta ES, beleza? Então, no end, ou seja, nos substantivos terminados em consoante e Y, nós substituímos o Y por IES. Beleza? Troca o Y por I e acrescenta ES. Então, lady, moças, né? Ladies. City, cidade. City. Troca o Y por I e acrescenta ES. Beleza? Não confundir aqui, ó. Antes vem uma vogal. Aliás, uma consoante e não uma vogal, ok? Essa aqui é a regra número 4. Nessa regra de número 4, o que a gente vai observar aqui, ó? Must do, ou seja, muito substantivo terminado com F, muito substantivo que termina com F ou FE. Isso aqui é uma regra fonética da língua, certo? Se a palavrinha termina com F ou FE, ele vai ser trocado por VES. Acontece com a palavra self, por exemplo. Então, selves. Acontece com a palavra folha, né? Pronto, então aqui eu tenho with, esposa. Wives, esposa. Então eu troco o V. Até mesmo o som, pessoal, é muito parecido o som do F e V, assim como na nossa língua também. Então, por essa ocasião, quando eu vou colocar algum sufixo diante dessas palavras, né, que tem esse som de F, ele vai ser trocado pela letra V. E aí acrescentar o ES, ok? Então, não esqueça, terminou com F ou FE, eu vou fazer essa troca por VES, ok? Bem simples. São poucas as palavras que se encaixam nessa regrinha. A maioria vai estar na regra geral, né? O que não está na regra geral vai estar naquele segundo caso, que é o caso dos CH, SH, O, X, né? E S. E um número mais reduzido vão cair nessas regras seguintes, ok? Vamos falar um pouquinho dessa regra 5 aí. Lembrando que isso aqui vocês têm no livro, então fica mais fácil vocês acompanharem a explicação, ok? Analisarem direitinho lá. Nessa regra de número 5, o que acontece, pessoal? Isso aqui são exceções, são palavras que não encaixam em nenhuma regra, são chamadas de palavras irregulares, né? São aquelas palavras irregulares. Então, assim, não tem uma identificação com as regras que foram postas anteriormente. Ou seja, o plural forma uma palavra diferente do singular. Às vezes até outra palavra. Veja aqui, a palavra man, homem, bem conhecido, né? Assim como as suas terminações, como policeman, woman, mulher, policial, todas elas, quando eu vou fazer o plural, eu vou trocar a vogal A pela vogal E. E aí eu vou estar no plural, né? Então tá lá o shampoo for women, para mulheres. Eu termino o EE, eu vou saber que isso ali está no plural, ok? Person, pessoa. People, pessoas. Perceba aqui, ó, que é uma palavra totalmente diferente, né? Tooth, dente. Teeth, dentes. Então perceba aqui, ó, a troca as palavras quando elas têm duas vogal O, no plural elas vão fazer com as duas vogal E, ok? Esse aqui vai ter com som de U longo e aqui vai ter um som de I longo. Children, criança. Children, crianças. Então, parecida, porém, não é uma regra definida, né? Foot, a mesma regra vai ser colocada aqui, né? Pé, feet, pés. Mouse, rato. E mais ratos, ok? Então, veja que são palavras irregulares.
no sétimo ano, nós vamos encontrar outras regrinhas diferentes, certo? Principalmente nessa parte aqui que envolve os plurais irregulares. Então, vamos revisar aqui. Nós vamos falar na nossa aula de hoje de 5 regrinhas básicas da formação de plural, certo? A primeira regra aqui é aquela regra geral, o que eu acrescento S para formar o plural, a maioria dos substantivos em inglês, né? A segunda regra é aquela onde eu vou observar a terminação de algumas palavras para acrescentar o ES. É o caso das palavras que terminam com CH, SH, S, X ou O. A terceira regra é aquelas que terminam com Y precedido de consoante. Então, eu vou trocar o Y por I e acrescentar o ES. Caso de leite, como exemplo aqui, e city, cidade. No caso da regra 4, pessoal, é aqueles sons fonéticos que são bem parecidos, né? O som do F e o som do V. Então, quando eu vou pluralizar, se a palavrinha lá termina com F ou FE, eu vou trocar por VES. Lembrem da palavra self, que a gente utiliza muito, né, essa palavra no nosso dia a dia. Vou tirar uma selfie, ou seja, vou tirar uma foto de mim mesmo. Então, a palavra self, ela termina com F. Então, se eu vou tirar selfies, eu vou selves, ok? Tirar várias selfies. Então, tem essa troca aqui do F ou FE pelo VES. E essa regra 5 aqui, pessoal, é aquela que não tem uma irregularidade. São palavras irregulares, não se encaixam aí no perfil das regras que a gente falou anteriormente. São algumas palavras da língua que são consideradas plurais irregulares. Forma-se com outra palavrinha, às vezes até totalmente diferente da palavra existente no singular. Beleza? Então, vamos... o exercício está lá na página 40, aliás, 53 do nosso livro. Eu trouxe as questões, principalmente o início de cada questão, para que a gente possa orientar por aqui, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, ó, write the singular of plural form. Escreva o singular ou o plural, ou a forma de plural. Aí, pay attention, preste atenção. Então, no caso aqui, vocês vão colocar se a palavrinha, por exemplo, se a palavra estiver no singular, vocês vão colocar ela no plural. Se a palavrinha estiver no plural, vocês vão colocá-la no singular. Só um exemplo aqui. Essa palavrinha ela estava lá acima, né? Tooth, dentes, está no plural. Então, você vai escrever essa palavrinha no singular. Como é que vai ficar? A troca do 2E por 2Os, né? Tá ela aqui na tabela, ó. Isso. Então, ela está escrita assim, vocês vão escrever dessa forma, ok? Não esqueçam. E aí, vocês seguem com as outras, ó. Letra B, woman. Você vai ver se essa palavra está no singular e você escreve ela no plural. Se não, vice-versa, ok? E aí, você vai fazer com todas as alternativas. Galera, lá no nosso livro, só deixar bem claro aqui, ó. Lá no nosso livro tem um quadrinho que eu não trouxe aqui no meu scanner, que ele diz assim, Bill Hereford, e ele vai falar sobre os adjetivos. Ele vai dizer que os adjetivos não têm plural, ok? Ou seja, as palavras que são adjetivas não têm plural, para a gente não esquecer. Então, no caso aqui, ó, a letra E, beautiful, é plural. Aliás, é um adjetivo. Então, essa palavra aqui ela não pode ser pluralizada. Você tem que escrever ela da mesma forma. E aqui é uma característica, certo? Quando vocês lerem lá a página 52, fica melhor após essa explicação que eu estou dando, ok? Essa segunda questão, vocês vão escrever as frases, write the sentence in the plural form. Escreva essas frases na forma do plural. E aí eu coloquei só a letra A aqui, ela vai ter de A a E. A letra A até a letra E, na página 53, ok? Fiquem atentos aí. Galera, na frase, quando vocês virão escrever o plural, tem algumas coisas que não pode ser modificada. Por exemplo,
adjetivo, né? A palavra que for adjetivo, ela tem que vir da mesma forma. Então, no caso aqui, ó, quem é o adjetivo nessa frase? Ó? New, que é novo, né? Então, o restante aqui, aliás, a forma de pronome também você não vai mudar, nem o substantivo. Então, aqui eu tenho This is my new friend. Este é meu novo amigo. Então, para me colocar no plural aqui, eu vou mexer com algumas palavrinhas. Então, por exemplo, this, o plural de this, chairs, né? Eu vou dizer que estes são, então, is vai passar a ser are, my, ele é neutro, então eu vou escrever my normal, e new e friends colocando o S, certo? Então, vai modificar aqui o pronome, o verbo e o substantivo, ok? Então, classes que vocês vão modificar em todas as alternativas aí, eles vão manter a estrutura, trazendo aí o pronome. Se vocês tiverem dúvida em relação ao plural, vocês podem pesquisar lá na unidade 3, salvo engano. É onde a gente vai falou lá sobre os demonstrative pronouns, né? Mas, desde já, ó, plural de this, chess, T-H-E-S-E, né? Plural de that, que é aquela. Eu vou colocar chose, então e vice-versa. Então, qualquer dúvida, vocês voltam lá naquela unidade trabalhada, né? Beleza? Então, a estrutura de plural modifica a frase completa, menos os adjetivos e alguns pronomes, né? Possessivos. Que, no caso, vai apresentar em quase todas, ok? Se tiver alguma dúvida, a gente tira no nosso horário. Essa terceira, pessoal, ó, o que é que vocês irão fazer aqui? Vocês vão dar 3 exemplos de substantivo no plural em cada coluna. Pronto, ele colocou aqui a primeira coluna, ó. Ele quer que você dê 3 exemplos, já tem um, né? Então, só basta que vocês acrescentem 2 aí, né? Ele colocou já um exemplo, ele quer um plural da regra geral, que acrescenta apenas essa. Então, aí ele colocou car, cars. E aí vocês podem escrever mais 2, book, não sei. Tem vários outros, né? Esse segundo caso aqui é aquele que eu vou acrescentar o IES. Então, termina com Y, eu já dei um exemplo, precedido de consoante. Já tem um, vocês escrevam mais 2. É assim? Esse outro caso aqui, ele quer aquele que eu coloco ES. Então, que termina com S, com X, com CH, com SH, né? Ele já tem um, vocês colocam mais 2. Esse outro caso aqui, ele quer aquele que você coloque o plural com o VS. Ele já colocou um aqui, vocês trazem mais 2, certo? E ele quer também aqui que vocês encontrem também 2 plurais irregulares. Vocês podem tanto pesquisar pelo material da 52 ou podem trazer novas palavras, podem pesquisar também, enriquecer o vocabulário, ok? Nessa quarta questão, tá lá na página 54, vocês vão escrever se está correto ou incorreto de acordo com cada frase. Eu trouxe aqui só a letra A para ilustrar a explicação, ok? The plural form, a forma de plural of boy is boy, correto, né, pessoal? Ou seja, o plural de boys é boys. Acrescenta apenas o S, vai para a regra geral. Beleza? Então, correto. Aí vocês vão analisar as letras B, C, D e E na quarta questão. Ok? Nessa quinta questão, só deu para eu colocar um enunciado porque é um word hat, ou seja, um caça-palavra, né? Então, find 6 no, ou seja, encontre 6 substantivos in the singular form, 6 substantivos no singular, and write the plural form, ou seja, vocês vão encontrar 6 substantivos no caça-palavra e escrever abaixo as formas dele no plural, ok? Encontra, circula no caça-palavras e escreve nas linhas abaixo, deixando-as no plural, ok? Vamos para a sexta, que ainda está na página 54. Essa sexta questão aí, vocês vão escrever 1 para a forma no singular e 2 para a forma no plural. Então, observe as alternativas e coloque o número correspondente. Box, está no singular ou no plural. E aí, sucessivamente. Beleza? Sétima.
Essa sétima aqui, pessoal, vocês irão... Eu trouxe só o enunciado, porque não tem como eu escanear, né? Então, veja bem. Write the text, ou seja, leia o texto, né? E circule as palavras que estão no plural. Word in the plural form. Leia o texto e circule as palavras que estão no plural. Eu vou adiantar por aqui. São 5 palavrinhas, né? 5 nomes que estão no plural. 5 substantivos, ok? Quem assistir a videoaula, pega a dica aí. Essa oitava, pessoal, o que é que ele pede aqui? Ó? Rewriting. Rewriting. Reescreva as frases no plural e circule o substantivo de cada forma, né? Então, assim, de cada frase. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês irão circular o substantivo e reescrever a frase, né? Deixando ela no plural. É mais ou menos como foi aqui a segunda questão, né? Então, vocês vão passar para o plural e circulando o substantivo. Ele quer que você identifique o substantivo. É quase como a segunda questão anterior, ok? A diferença é que você vai precisar circular o substantivo na frase. E essa nona vocês vão colocar aí, né? Escrever o plural na cruzadinha, crossroad. Então, vocês vão escrever os objetos aí, em cada alternativa, no plural na cruzadinha. Só encaixa certinho na cruzadinha se estiver com a forma do plural corretamente, ok? Então, aí nós temos as frutas, né? E vocês irão pesquisar o nome dessas frutas em inglês e colocá-las no plural na cruzadinha. Essa 10ª questão, pessoal, ó, o que é que vocês vão fazer? Presta atenção, ó. Primeira coisa, circule as formas de plural no quadro de palavras que tem aí em verdinho. Vocês vão circular as formas que estiver no plural, underline, ou seja, sublinhar as palavras que tiver no singular, a segunda ação, né? E listar, ou seja, listar abaixo, escrever, né? Abaixo os plurais irregulares. Então, aqui vocês vão fazer 3 ações nessa questão 10. Qual é a primeira ação? Circular as palavras que tiver no plural, ok? Depois, sublinhar as palavras que tiver no singular. E aí o restante, que for plural irregular, você vai reescrever abaixo. São muitas palavras que são irregulares, beleza? Então, 3 ações nessa questão 10. Circular, plural, sublinhar, singular, e escrever os plurais irregulares abaixo. Ok, pessoal? Um pouquinho longo esse exercício, porque é um conteúdo que mexe muito, né? Bom, então, fico por aqui. Qualquer dúvida surgindo, nosso horário a gente tira elas, certo? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.